Oi, o meu nome é Júlia, sou acadêmica de enfermagem na EFSG e hoje eu e o meu grupo viemos falar sobre agrotóxico e saúde. Quando a gente fala de agrotóxico, a gente puxa os primeiros relatos de uso e produção que foram na Alemanha nos anos de 30. Estes químicos eram usados como arma química para o ganho de guerras e o sustento de terras. Hoje em dia, esses produtos químicos são mais utilizados no ramo agrícola para manter, produzir e cultivar alimentos para o comércio. Em seus primeiros relatos de uso, não se tinha evidência nem noção de todos os perigos que ele poderia trazer para a saúde humana e para a saúde da natureza. Mesmo tendo diversos efeitos colaterais e prejudiciais à saúde, eles eram usados de forma inadequada e sem uso de equipamentos de proteção individual. Mas então, afinal, o que são agrotóxicos? Agrotóxicos são elementos químicos que controlam pragas, podendo ser subdividido em três principais classes: os herbicidas, que controlam as plantas invasoras, os fungicidas, que controlam os fungos invasores, e os bactericidas, que controlam as bactérias invasoras. Porém, essas são as três principais classes, dentre diversas que existem para todos os tipos de pragas invasoras. E aí então vem um questionamento: agrotóxico é remédio ou é veneno? Mesmo controlando pragas invasoras e os bactericidas, que controlam as bactérias invasoras. Porém, essas são as três principais classes, dentre diversas que existem para todos os tipos de pragas invasoras. E aí então vem um questionamento: agrotóxico é remédio ou é veneno? Mesmo controlando pragas invasoras e potencializando o comércio, os agrotóxicos são as principais fontes de intoxicação alimentar que a gente pode ter e intoxicação durante o uso destes produtos químicos. Segundo o INCA, a intoxicação por agrotóxico é uma das mais graves que tem e que maior acomete o sistema respiratório. E segundo a Organização Internacional de Trabalho, a intoxicação por agrotóxicos é uma das intoxicações mais notificadas. No ano de 2020, teve cerca de 170 mil notificações por intoxicação de agrotóxicos aguda. A intoxicação de agrotóxicos aguda se dá pela irritação nasal, pela tosse, pela fraqueza, até mesmo por febre, pela tontura, tudo isso durante o uso deste agrotóxico sem os equipamentos de proteção ou pela ingestão destes alimentos intoxicados sem o uso da lavagem antes de ingeri-los. Quando falamos de intoxicação crônica, então falamos de um tratamento a longo prazo e de maior complexibilidade. E quando falamos de complexibilidade, falamos de algo mais grave, então de tumores e outras patologias relacionadas. E quando falamos de tumores, nestes casos, falamos então do câncer de pulmão. Os agrotóxicos acabam perdendo apenas para o tabagismo, que é o principal fator, sendo o câncer de pulmão o segundo maior que acomete o povo brasileiro com idades entre 30 e 50 anos. Neste caso, então, quando manipulado o componente químico do agrotóxico para uso na agronomia ou em indústrias químicas e alimentícias sem o uso dos EPIs, que seriam óculos, máscara com filtro e roupa apropriada para o uso, há a intoxicação das vias aéreas, por meio da inalação destes componentes, ou de forma a ser absorvido pela pele, quando não temos o uso da luva ou de qualquer outra roupa que mantenha a integridade da nossa pele, pois tudo que fica sobre ela é absorvido. Temos também, então, o alimento, que é usado muito agrotóxico para manter a sua fisionomia bonita para uma potencialização no comércio. Este, então, quando adquirido e não lavado corretamente, causa intoxicação alimentar e problemas no sistema gastrointestinal. Porém, hoje em dia, a indústria alimentícia tem sido focada muito mais em produtos industrializados, como biscoitos recheados, salgadinhos e tudo que for multiprocessado. Estes alimentos, para uma maior durabilidade, usam de agrotóxicos, que em altas doses são prejudiciais à saúde. Oi, meu nome é Felipe, faço parte do grupo sobre agrotóxicos e vou dar continuidade ao assunto dos colegas sobre agrotóxicos, né? Então a gente vai falar sobre quais os riscos
os agrotóxicos podem trazer para a saúde humana. Então, segundo a OMS, tem um dossiê da Abrasco que eles fazem uma correlação das intoxicações por agrotóxico, né? Então, eles podem causar arritmias cardíacas, lesões renais, câncer, alergias respiratórias, doenças de Parkinson, que mais? Fibrose pulmonar. A gente pode salientar coisas leves também, como cólicas, tonturas, náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, tremores, irritações de pele, nariz, garganta e olhos. E isso vai depender muito da exposição. Como nós somos consumidores, a gente já pega o agrotóxico bem degradado, né? Ele age mesmo onde ele é utilizado, lá na lavoura. Então, a gente não tem muito contato, então a gente vai ter coisas leves, dependendo do nosso consumo. Mas quem trabalha com agrotóxicos pode ter coisas graves, né? Como a exposição deles é muito maior, se não tivesse os devidos cuidados, eles podem ter coisas sérias, como desmaios, convulsões, coma. Dependendo muito da exposição, pode até morrer. Outra questão que eu acho que é bem importante a gente abordar é quais os efeitos agrotóxicos na saúde e os impactos no meio ambiente. Eu acho que os impactos no meio ambiente também são importantes salientados porque eles remetem à nossa saúde, né? Então, o uso indiscriminado dos agrotóxicos ele pode levar à contaminação da água, do solo e trazer efeitos drásticos às espécies que não são alvo, porque ele não é alguma coisa seletiva. Pensa comigo, eles põem os agrotóxicos em cima das plantas, certo? Mas quando chove, a terra absorve, que vai até as partes fluviais, absorve a água, enfim, e vem para todo o meio ambiente. Ele afeta toda a biodiversidade, não só as plantas. Que eu acho que isso a gente tem uma visão muito superficial, né, do agrotóxico. A gente pensa, em cima das plantas bem, a gente lava e ok, tá tudo certo. Mas não é bem assim. Que mais? As redes alimentares e os ecossistemas aquáticos são muito afetados. Porque a gente é um ecossistema, né? Faz parte de tudo e tudo é um só. Oi, gente, meu nome é Mirlaine. Vou falar um pouquinho sobre o uso dos agrotóxicos. Eles são usados muito em monoculturas e também tem uso doméstico. Podemos citar os inseticidas, que é para o combate de insetos, os fungicidas, que é para o combate dos fungos, os herbicidas, que é para o combate de ervas daninhas, os desfoliantes, que é para o combate de folhas indesejadas, e os fumigantes para o combate de bactérias no solo. Segundo o Sindicato Nacional de Indústria para a Defesa Vegetal, em 2017, as produções agrícolas que foram campeãs no uso de agrotóxico foram a soja, a cana-de-açúcar, o milho e o algodão. A Anvisa, por meio do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, realizou uma pesquisa e divulgou uma lista de alimentos com maior potencial de risco por causa do uso de agrotóxicos. E nessa lista foi divulgada 4 alimentos em destaque, entre eles a laranja, o abacaxi, o couve e a uva. E em outro relatório, também divulgado pela Anvisa, mostrou alimentos com maior concentração de agrotóxicos, entre eles o pimentão, o morango, a uva e a cenoura. Se os agrotóxicos forem usados nas doses recomendadas, pode ter o controle de pragas e aumento na produtividade. Além disso, os preços dos produtos cultivados com o uso dos agrotóxicos são reduzidos em relação aos preços dos produtos orgânicos. Porém, se eles forem usados de forma incorreta, podem trazer riscos à saúde e riscos ambientais.